Hoje com vocês a palavra que nós começamos a semana passada. E é bem provável que eu também não consiga terminar hoje. Eu hoje pela manhã tentei e não consegui terminar. Eu estou falando no Salmo 23, e nós vamos ficar aí falando no Salmo 23 por algum período aí de tempo. E eu estou pegando algumas palavras no Salmo 23, esse salmo, que eu acho tão interessante e importante para a nossa vida. A semana passada eu comecei a falar sobre o Deus que restaura a nossa alma. Quanto Deus pode e deseja restaurar a nossa alma. Você que veio aqui domingo passado, eu até disse para você que às vezes as circunstâncias da vida, as adversidades da vida, fazem da gente, igual foi a dinâmica da célula, que foi dessa parte, às vezes nós estamos igual uma laranja. Você pega uma laranja e percebe que essa laranja, ela está cheia de suco, não é? Cheia de caldo. E aí você corta ela, e é possível que dali a alguns minutos, ela está em cima da mesa, só um bagaço. E às vezes é assim, da noite para o dia, parece que a nossa vida se torna um bagaço. A gente começa a perder tudo aquilo que a gente tinha. Eu tinha sonho, eu tinha projetos, eu sonhava com isso, eu sonhava com aquilo, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja no relacionamento, seja no trabalho, e parece que da noite para o dia a vida faz... O teu sonho, você estava cheio de vida. Daqui a pouco uma notícia, daqui a pouco uma situação, daqui a pouco um acidente, um telefonema, alguma coisa, dá a impressão que da noite para o dia suga tudo aquilo que você tinha, e aí você olha no espelho e parece que não consegue ver mais aquela pessoa cheia de vida, cheia de sonho. Você consegue ver agora? Parece que é um bagaço. Você foi sugada, você foi chupado pelas circunstâncias ruins da vida. Uma outra coisa que eu disse para vocês aqui domingo passado é que, assim como esse microfone, ele tem uma bateria, e conforme eu vou ministrando, essa bateria também ela vai se desgastando, e a energia dela acaba. Já troquei, já é o segundo. Só que a gente não pega essa bateria e não joga fora, porque esta bateria ela é recarregável. A gente coloca na tomada e a energia dela é recarregável. E eu disse que talvez você é assim. Às vezes você vem para a igreja, você está no momento em que as suas energias, a sua força, o seu lado espiritual, emocional, o seu físico, a sua alma se desgastou. Você já não tem mais força, você já não tem mais vontade, você já não tem mais sonho. Então eu disse aqui para vocês que estavam aqui, ou você que não estava, me ouça de novo. Você não é descartável, você é renovado e reabastecido e avivado pelo poder do Espírito Santo. E aí nós então deixamos para compartilhar outras verdades a respeito da restauração da alma hoje. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. É sempre bom nós lermos. Eu queria que você se segurasse na cadeira, apertasse o cinto, porque vai dar uma sacudida em você. Isso é medo? Nós vamos tocar em algumas feridas. Salmo 23. O que diz no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges
a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga-se comigo: refrigera a minha alma, restaura-me o vigor. Ele restaura a minha alma. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Pois é, Salmo 23. Esta frase, todas elas são iguais, apenas em versões diferentes. Quando Davi ora aqui, ele ministra no Salmo 23, ele está dizendo: renova-me o vigor, restaura minha alma, me traz atrás a paz de espírito quando eu me sinto aflito. E quando nós olhamos a história de Davi, nós entendemos e podemos olhar para Davi e ouvir o que Davi tem a nos dizer, porque Davi, de fato e de verdade, sabia o que era ter uma alma angustiada. Davi sabia o que é ter uma alma arrebentada, sugada pelas circunstâncias adversas da vida. Ele foi ungido rei, não pediu para ser ungido, foi escolhido, e a impressão que dá é que depois que ele foi ungido, veio uma avalanche de coisas, e nós vamos encontrar muitas vezes Davi tendo que fugir. Até um texto em que Davi foge, e ele foge lá para Gate, e Gate era exatamente o reino ou o povo de Golias. E os caras falam assim: pô, esse é Davi, nós vamos acabar com ele. E Davi, para não perder a vida, se fingiu de doido, começou a babar. Os caras falaram: tá doido, joga esse cara para fora, para ele poder sobreviver, porque ele não tinha mais lugar para ir. Ele só estava fugindo, e vai para um canto, vai para o outro. Nós vamos encontrar Davi numa caverna. Então nós sabemos, ou Davi sabia, o que é ter uma alma quebrada, que precisa ser restaurada pelas circunstâncias da qual não está sobre o seu controle, ou de algo que não foi ele que provocou. Mas também Davi é alguém que sabe o que ter a alma restaurada a alma danificada por causa do seu pecado. Nós vamos ver Davi, quando ele cometeu adultério com Betseba. E por causa disso, ocorreu a outros erros, mandando matar Urias, marido dela. E aí nós vamos ver a maldição de Deus sobre a vida de Davi. E eu costumo dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi. Davi foi um excelente rei, foi. Davi foi um excelente guerreiro, foi. Mas Davi foi um péssimo pai, um mau exemplo de estrutura familiar. Porque por causa desse pecado, nós vemos, por exemplo, o irmão estuprando a irmã, o irmão matando o irmão. Nós vemos o filho usurpando a força, o reino do pai, e aquilo que ele fez escondido com uma mulher, o seu filho faz no terraço da casa, à luz do sol, para que todos vejam. Então Davi sabe o que é ter uma alma quebrada por causa das circunstâncias da vida, mas ele também sabe o que é ter uma alma quebrada por causa dos seus erros, dos seus pecados. A ponto dele declarar assim: misericórdia, Senhor, minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Salmo 31, de 9 a 10. Eu vou ler de novo para você. Ele diz: misericórdia, Senhor. Ele diz: a minha vida é consumida pela angústia. Quando Davi diz que a minha vida é consumida pela angústia, Davi não está dizendo um período de angústia.
Davi está dizendo, uma prática de vida angustiada. Não é alguma coisa que veio e passou, mas parece que é alguma coisa que está constantemente sobre a vida dele. Ele diz, a minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota a minha força, e os meus ossos enfraquecem. A alma de Davi estava tão abatida, a alma de Davi estava tão fragelada, que ele diz, eu sinto no meu corpo, sinto na minha alma, sinto no meu espírito, e percebo que os meus anos, que os meus dias, eu não tenho outro tipo de sentimento, a não ser fraqueza, desânimo, frustrações e decepções. A minha alma está abatida. Agora, por que a nossa alma fica abatida? A semana passada nós aprendemos algumas coisas, e hoje eu quero mostrar outras coisas para você. Sabe, nós precisamos entender que nem tudo o que fere a nossa alma é algo que nós mesmos fazemos. Nem tudo que fere a nossa alma é algo que nós mesmos fazemos. Sabe, às vezes sofremos por causa de coisas e de atitude que as pessoas fazem que nos ferem. Eu disse a semana passada de que nós temos relacionamento. E porque nós temos relacionamento, existem duas coisas. Porque nesse relacionamento nós somos seres humanos. E porque somos seres humanos e nos relacionamos, duas coisas acontecem das quais nós não podemos evitar. Primeira, não precisa ser necessariamente nessa sequência. Porque nos relacionamos, nós ferimos e machucamos pessoas. Porque nós nos relacionamos, pessoas nos ferem e nos machucam. No relacionamento nós não conseguimos fugir a isso. E é verdade, é possível que às vezes nós estamos hoje com a nossa alma machucada, a nossa alma ferida, a nossa alma dilacerada, porque alguém fez algo que nos machucou, que nos feriu. Existem dois tipos de pessoas que fazem isso. Primeiro tipo de pessoas, não precisa ser necessariamente nesta ordem, mas são pessoas que fazem de caso pensado. São pessoas que são maquiavélicas. São pessoas mau caráter. São pessoas que têm o prazer de machucar o outro, de ferir o outro, seja com palavras, seja com ações e seja com atitudes. E é bem possível que talvez você às vezes se relacione com pessoas assim, que você sabe que a pessoa te machuca, te fere propositalmente. Agora tem pessoas que fazem as coisas para a gente, mas não fazem na maldade. Não fazem porque queriam fazer. Fazem porque estão no relacionamento. E relacionamento essas coisas acontecem. Às vezes elas dizem para a gente que não deveria dizer. Às vezes elas fazem com a gente algo que não deveria fazer. Mas isso nos machuca e nos fere. E às vezes nós vamos nos pegar no presente, machucado, ferido a nossa alma. Porque nos relacionamos. E esses dois tipos de pessoas é o que fazem isso com a gente. Então é possível que você está aqui com a sua alma dilacerada, machucada. Quando eu comecei esse culto, eu pude sentir bem forte ao meu coração. Eu não sei quem é você, mas tem pessoas aqui nesse auditório que Deus me mostrava que a sua vontade, às vezes,
dá a impressão que é ir para a rua, sair em algum lugar e gritar, mas gritar, porque tem coisa que está entalada dentro de você, e você diz: eu não aguento mais. Porque às vezes a tua vontade é pegar, desculpa essa expressão que eu vou falar, mas é o que eu sinto, dá a impressão que dá vontade de pegar e arrebentar, porque está entalado, o teu coração está tão preso, tão angustiado, que parece que você está dentro de uma prisão, de um casulo, e você não vê a hora de arrebentar e gritar. A tua alma está assim. Em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que esse momento, esta palavra te traga um conforto ao teu coração, e que você possa sair daqui abraçado, renovado, acariciado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu não sei quem é você, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus te dê um abraço tão forte, que o Espírito Santo de Deus te abrace tão carinhosamente e diga: filho, filha, eu estou aqui. Você não está abandonado, você não está abandonada. Ah, como eu desejo no meu coração que você sinta esse abraço do Espírito Santo, esse conforto do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou fugindo aqui porque Deus fala ao meu coração. Sabe, querido, tem momento na vida que não tem outro lugar para a gente correr a não ser para o braço dos pais. Não tem lugar mais seguro para estar. Não tem lugar onde a gente possa se sentir mais amparado do que na presença dEle. Às vezes nós não entendemos tudo. Às vezes nós não conseguimos entender tudo o que acontece. Às vezes nós não compreendemos porque a vida faz algumas coisas com a gente. Nós compartilhávamos ontem, conversando com a minha esposa, aqui na formatura, o quanto nós vemos de um outro ministério. E ela compartilhava aqui algumas situações que nós enfrentamos. E ela dizia que no momento tão difícil e doloroso, o único lugar que ela encontrava conforto era o braço do Pai. Como eu quero que o Pai te abrace essa noite. Como eu quero que o Espírito Santo te abrace essa noite. Como eu quero que o Espírito Santo venha sobre ti. Estenda a tua mão, passe sobre a tua cabeça e traga paz, refrigério sobre a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Outras vezes nós sofremos porque às vezes nós sofremos porque pessoas machucam e ferem a gente, mas outras vezes eu sofro por ver outras pessoas sofrendo, principalmente aquela que nós amamos. Às vezes a nossa alma, ela fica tão quebrada, porque eu vejo quem eu amo sofrendo. Eu vejo o sofrimento da outra pessoa. Às vezes é meu filho, às vezes é meu pai, às vezes é meu marido, às vezes é minha esposa. Eu vejo o sofrimento daquela pessoa, e o sofrimento daquela pessoa, então gera em mim, gera na minha alma, uma dor, uma angústia, porque eu estou vendo o outro sofrer. Eu estou dizendo, não vai por esse caminho, e ele vai. Não faz isso, e faz. E às vezes porque a gente vê o outro sofrer, então a nossa alma parece que vai sendo sugada.
Parece que a nossa força vai se esgotando, até porque num momento como esse, fica diante de nós a nossa impotência, eu não consigo fazer, e às vezes você usa até a expressão, se eu pudesse abrir a cabeça, para colocar dentro da cabeça dele, esses princípios, esta verdade, eu faria. Isso te faz sofrer, isso abate a tua alma. Isso suga o teu vigor, suga a tua força. Mas a verdade tem que ser dita. E às vezes também nós sofremos por causa da nossa própria estupidez. Às vezes nós sofremos por causa da nossa tolice, dos erros sérios, e muito deles incorrigível, que nós cometemos. Você pode estar aqui às vezes porque pessoas te machucaram. Você talvez está aqui esta noite com a sua alma danificada porque você sofre por outras pessoas. Mas você pode estar aqui também com a sua alma quebrada por causa dos seus erros, dos seus atos, das suas atitudes. Por uma decisão errada, por um caminho que você foi, que hoje você percebe que não tem volta. Já está feito. E aí, você hoje está com a sua alma quebrada, seus sonhos, seus projetos, a sua vida em todas as áreas. Como nós falamos na célula quinta-feira, eu participei pelo menos de duas, na hora da dinâmica, e uma delas eu disse, às vezes tem área da vida da gente que está bem, às vezes tem área na vida da gente que está um bagaço. Às vezes a área financeira está legal, mas a área emocional está um bagaço. Às vezes a área emocional está bom, a área da carne está bom, mas às vezes a área financeira está um bagaço. É possível. E às vezes você diga, pastor, lá em casa está tudo bagaço. Ou você diga, pastor, lá em casa, graças a Deus, está tudo bem. E quando a gente olha essas coisas, eu pergunto a você, o que devemos fazer? Isso tudo traz para nós alguns sentimentos que a gente precisa eliminar. Dá uma olhada do teu lado aqui, bem aqui, ó, do teu lado. Tem uma lixeira aí, não tem? Viu aí, não? Enxergou? Aqui, ó. Você está sentado do seu lado direito aqui. Tem uma lixeira. Tem. Chama-se uma lixeira espiritual. Porque eu vou dizer duas coisas para você. E sutilmente, se você for sendo tocado, você vai pegar isso do seu coração e você vai jogar na lixeira. Falar, não vou levar isso aqui para casa. Aquilo que não presta, a gente joga no lixo. E talvez tenha coisa da sua alma. Tenha coisa que você precisa jogar no lixo hoje. Você precisa deixar aqui. Isso que eu falei acontece e traz alguns sentimentos dos quais nós precisamos eliminar da nossa vida. E o primeiro sentimento que você precisa deixar Deus trabalhar em você é o sentimento da culpa. Deus precisa remover a sua culpa. Olha o que Davi diz, Salmo 38, do versículo 5 a 11, que diz, minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Davi diz assim, ó, as minhas feridas. Percebe que ele fala feridas, não são cicatrizes. Porque ainda elas estão abertas. Ela diz, elas cheiram mal. Elas têm um cheiro ruim. Por quê? Por causa da minha insensatez. Estou encurvado.
e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Sabe o que Davi está dizendo? Por causa da minha insensatez, gerou ferida na minha alma, e eu ando assim. Eu não consigo levantar a minha cabeça. Eu não consigo andar ereto. Pesa sobre mim. Pesa sobre mim. Estou encurvado e abatido. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos razões de sobra para em algum momento, em alguma área, em algumas atitudes e ações da nossa vida, nos sentir culpado. Porque todos nós cometemos erros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você comete erro na tua vida, você tem dois caminhos: arrependimento ou remorso. Qual é a diferença entre os dois? Nós vamos definir aqui, e ficaríamos aqui definindo o que é arrependimento e remorso. Mas para mim, o que define o que é arrependimento e remorso é apenas as atitudes que nós tomamos. E eu vou dar exemplo de dois personagens bíblicos que para mim fizeram a mesma coisa. E o que define que um teve arrependimento e o outro teve remorso foi as atitudes que eles tiveram. O primeiro dele chama-se Pedro. E o segundo chama-se Judas. A palavra de Deus diz que Judas traiu Jesus. Negou. Foi lá no jardim, deu um beijo nele. E ali com aquele beijo, jogou fora todos os ensinamentos, todos os princípios, o companheirismo. E naquele instante ali foi um traidor. Traiu Jesus. Negou o mestre. Mas nós também temos um outro personagem chamado Pedro, que Jesus tinha avisado ele. E quando Jesus estava lá no pátio, ele apareceu e as pessoas falaram: ele anda com Jesus. Ele falou: eu não ando. Não, você estava com Jesus. Não, eu nem conheço. Não, você fala com um deles. Fala: pessoal, vocês estão me tirando? Quando ele olha para Jesus, a grande questão, qual é a atitude que nós vamos ter depois da besteira que nós cometemos? É aí que vai definir o quanto nós estamos com remorso ou arrependidos. Judas, quando traiu Jesus e percebeu que tinha feito besteira, a palavra de Deus diz que ele pegou as moedas, foi lá para os caras, jogou de volta a moeda e fez o quê? Saiu dali e foi se enforcar. Morreu. E Pedro, quando Jesus olha para ele, que ele percebe a besteira que ele fez, diz a palavra que ele foi para um canto e começou a chorar amargamente. Sabe o que é isso? Judas apenas remoeu o que ele fez. E nessa ficar remoendo o que ele fez, não levou ele para a vida, paralisou ele. A atitude que ele fez foi lá e morreu, se matou, se enforcou. Pedro arrependeu-se do que fez, levantou a cabeça, sacudiu a poeira e diz: não vou fazer mais, não vou negar mais. E aí nós vamos ver a história de Pedro, que diz que ele foi enforcado de cabeça para baixo, porque não quis morrer igual Jesus, em uma cruz, na mesma posição que o mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós estamos sujeitos a erros, em qualquer área, em qualquer momento da nossa vida. O que vai definir o nosso remorso, o nosso arrependimento, são as atitudes que nós vamos tomar a partir de agora. Eu posso simplesmente ficar morto,
paralisado. Não posso fazer mais nada, eu vou me enforcar, porque não tem mais saída. Ou eu posso levantar e dizer, eu fiz, não deveria ter feito, sei que agora vou ter que pagar o preço, mas vou levantar a cabeça, vou dar a volta por cima, vou olhar para frente, não vou errar mais, vou aprender com o que eu fiz e vou seguir em frente. É fácil? Não é. Mas é possível. Deixa eu ler um texto para você. Escute esse texto. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7, 9. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. A tristeza que eu deixo que o Espírito Santo de Deus cuide de mim, venha me dirigir, diz que me leva para a vida. Mas a tristeza que eu não tenho a direção do Espírito Santo, que eu tenho apenas os conceitos e os princípios mundanos, me leva para a morte. Então eu tenho a opção de arrependimento ou remorso. O que a gente não pode é ficar, se autoflagelando. A gente não pode ficar paralisado. A gente não pode ficar punindo a nós mesmos. Eu sou um cara que tenho dificuldades com meus erros. E tenho aprendido muito. Às vezes, eu ofendo alguém. Às vezes, eu falo da maneira que não deveria falar. Às vezes, eu chego em casa, às vezes até o sono vai, porque eu fico pensando, poxa vida, eu falei a coisa certa, mas eu falei da maneira errada, na hora errada, com o tom da voz errada. Isso é um perigo, porque a gente não consegue acertar tudo. Mas que bom que às vezes tem coisa na vida que dá para você acertar. Vai lá, pede perdão, se reconcilia e segue a vida. O que eu não posso deixar é que a culpa venha e grude, nas minhas costas, e eu viva agora a minha vida apenas me sentindo culpado e no autoflagelo, ou sentindo dó de mim mesmo. Às vezes a gente fica com dó da gente mesmo. A gente quer justificar o nosso erro e o nosso ato, compartilhando e querendo que as pessoas tenham dó da gente. Mas sabe por que eu errei? Eu errei porque eu apanhei muito. Sabe por que eu errei? Eu errei porque a vida está parecendo o Alto da Compadecida, quando o Chicó estava ali no purgatório. Né? Você assistiu o Alto da Compadecida? Chicó, eu tenho que ir para o inferno, porque eu menti, não é? Aí o Chicó vai para o inferno. Aí alguém está intercedendo para ele, não vai, porque ele roubava porque precisava, ele precisava comer. Ele disse, não, é porque eu gostava também. Ele mentia, porque era uma defesa. E aí diz uma frase, a defesa dos fracos é a mentira. Olha, está amarrado. Ele disse, não, eu gostava de mentir também. Eu sou inferno. A impressão que a gente está ali, porque a vida me fez isso, porque lá em casa era assim, porque eu não tive o amor que deveria ter. Meu irmão, minha irmã, isso é possível, mas em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, joga esta autocomiseração para fora, tira esse flagelo da tua vida. A vida fez isso com você, mas hoje é opcional. Levanta a tua cabeça e vai viver a tua vida.
Eu tenho um filho, Daniel, e eu digo para ele às vezes, eu digo, filho, eu faço tudo o que eu posso fazer, e você tem tudo hoje o que eu não tive quando eu era criança. Só que quando você crescer, o caminho quem vai seguir é você. E se tem uma coisa na minha vida que eu não vou sentir culpa nenhuma, é do caminho que você vai tomar depois de grande. Porque tem muitos pais hoje que se sentem culpados. Você educou bem teu filho? Você tratou bem teu filho? Você foi de bom caráter com o teu filho? O caminho que ele tomou, ele é livre, ele tem livre-arbítrio. Ele vai seguir o caminho que ele quer. E aí, se ele quebrar a cara, problema dele, deixa ele quebrar a cara. Deixa, pai, me dá a minha herança. Não, não vai, filho. Me dá a minha herança. E aí ele pega a herança e depois vai lá, gasta tudo e vai comer o que os porcos comiam. Para lá no chiqueiro, ele entendeu que não entende dentro de casa. Lá no meio dos porcos, vai entender o amor do pai, vai entender o amor da família, vai reconhecer o que tinha dentro de casa, porque quando tinha dentro de casa, não entendeu. Então vai comer o que os porcos comem. E aí você vai valorizar. Eu tenho um filho de 9 anos e me preparo para isso. Tenho ensinado, está na igreja, mas ele vai chegar um momento na vida dele que ele vai bater asa e vai voar. E aí a decisão que ele vai tomar na vida dele, isso compete a ele. E estou me preparando porque não vou me sentir, em momento nenhum na minha vida, culpado pelas decisões e as besteiras, Deus me livre, que ele venha cometer pela vida aí. Graças a Deus é um bom filho e eu tenho profetizado e orado para que ele continue assim. Mas as decisões é dele. As decisões vão ser dele. Porque pode ter pais bons e filhos ruins. Pode ter. O pai do filho pródigo é o melhor pai da face da terra. Porque ali representa o próprio Deus. Mas tem um filho que queria seguir a vida dele, que queria curtir, tinha livre-arbítrio para isso. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você aqui, ó. Deus está dizendo para você aqui. Deus está dizendo para você aqui. Deixa eu dizer o que Deus está dizendo aqui. Há pessoas que Deus está dizendo: eu sou o melhor pai para você. E você tem saído da minha presença e tem ido comer por aí outras coisas. Deus está dizendo: vem hoje, antes que você vá para o chiqueiro. Vem hoje, antes que você vá para o chiqueiro. E ó, Deus diz para você: até da morte eu já te livrei. Até da morte. Diz, você estava na minha presença, você é meu, você estava lá, na minha presença, já teve intimidades profundas comigo, você sabe o que tem do bom e do melhor na casa do Pai, mas a sua atitude foi essa, você pegou e agora está lá. Muita gente nem sabe o que você vive. Muita gente nem sabe como você está hoje. As pessoas olham para você e até pensam que você está bem. O pai está dizendo: filho, sai desta hoje, antes que você vá comer o que os porcos comiam. Sai dessa hoje. Chiqueiro não é um lugar bom. Uma outra coisa que nós precisamos eliminar. Você precisa deixar Deus aliviar as suas mágoas. Você precisa deixar Deus aliviar as suas mágoas. Efésios 3:31 diz: livre-se de toda a amargura. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto que eu vou ler agora. Presta atenção agora. Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Presta atenção. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, vírgula,
contaminando muitos. Sabe o que é isso? A amargura enraizada no nosso coração é transmissível. A amargura enraizada no nosso coração é transmissível. Eu vou te explicar. Você tem dois caminhos. Se você tem amargura, e a Bíblia diz para que não se torne raiz, para que não penetre, para que não fique de uma maneira profunda. Primeiro caminho que você tem amargura, tem ressentimento forte no teu coração, Tiago diz, confesse as vossas culpas uns aos outros, para que você seja sarado. O segundo caminho é você achar que através da sua amargura, você também vai trazer outros para o seu time. Você começa a compartilhar com a pessoa, você pega o Rony, o Rony está aqui hoje, hein? Ô, glória. Aí você vai pegar e conversar com o Rony. Mas você não está conversando com o Rony porque você está abrindo o seu coração para ser curado. Mas você está conversando com o Rony porque você quer que o Rony entenda o que você está passando, para sentir o mesmo que você está passando, seja em relação a alguém, seja em relação a uma instituição, seja em relação a qualquer outra coisa, que quando você termine de conversar com ele, ele tem o mesmo sentimento que você. Sabe o quê? Amargura. Você já foi na casa de alguém que você saiu pesado? Você diz, meu Deus, eu só vim fazer uma visita e tomar um café. Nossa, como eu saí carregado daqui. Não é? A pessoa começa a falar tanto no seu ouvido, é tanta coisa ruim, é tanta coisa ruim, é tanta coisa ruim, que você entrou lá alegre, você sai de lá chorando. Você diz, eu vou me matar, eu vou ter que me matar. Ai, a vida é dura, ai, meu Deus. A pessoa consegue amargurar você. Sabe, é diferente quando você abre o teu coração, porque você quer ser curado. Você abre o teu coração, porque você deseja que esta amargura... Eu disse hoje pela manhã que eu fui visitar uma mãe, alguns anos atrás. O filho dela tinha uma vida que era aconselhada não ter. E aí aconteceu um acidente. E ela então ficou revoltada. Alguém disse, pastor, o senhor pode visitar esta mãe? Eu fui lá. Ela perdeu o filho, assassinado. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, eu percebi que no coração dela tinha uma raiz de amargura por Deus. Estava com a raiz de amargura com Deus. Aí eu disse assim, irmã, eu vou te dar um conselho. Pegue meia dúzia de prato. Pega uns pratos aí, algumas coisas que pode quebrar. Entra no quarto. Se tranca no quarto. Avise a tua família que a tua família vai ficar assustada. Entra lá no seu quarto. E diga assim, Deus, chega aí. E quando se ela chamar Deus, ele vai vir no seu quarto. Arrebenta ele. Você é conselho de pastor? Arrebenta ele. Pega um prato e diga assim, o senhor deveria ter cuidado melhor do meu filho, porque eu orava de madrugada e o senhor não corou. Recebe! Pá! E quebra o prato. Pega outro. E diga para Deus. Diga assim, o senhor não sabe o quanto eu estou com raiva do senhor. Se eu te pegasse agora, quebrava todinho. A gente dá uns aconselhamentos loucos, achando que as pessoas não vão fazer. A gente dá um conselho bom, as pessoas não fazem. A gente dá uns conselhos doidos e as pessoas fazem.
Ela fez. E aí, uma semana depois, me ligou, agradecendo. Ô, irmão, obrigado. Me sinto bem melhor. Sim, sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. Às vezes você fala assim, pastor, querido, nada que você diga a respeito de Deus vai mudar quem é Deus. Davi disse, Deus meu, por que me abandona? Eu clamo de noite, o Senhor não me ouve. Clamo de dia, o Senhor não me ouve. O Senhor parece que me abandonou. Deus, aonde está o Senhor? Se esconde de mim. Não há nada que você diga a respeito de Deus que vai mudar de fato e de verdade quem é Deus. Mas agora, aquele desabafo mudou ela. Porque ela estava criando ali o quê? Uma raiz de amargura. Ela estava decepcionada com Deus. E quando ela pôde dizer aquilo para Deus, ela ficou feliz. Sabe por quê? Uma coisa que a gente não pode é ser falso com Deus. Porque você pode até não dizer isso para Deus. Mas aí você ora e diz, Deus, eu te louvo. E Deus diz, você está querendo me matar? Oh Deus, como eu te adoro. Deus, se descesse aí, você me dava um cacete agora. Então não adianta você ser falso com Deus, Deus conhece o teu coração. É por isso que ele diz, olha, não deixe criar raiz de amargura no seu coração. Sabe por quê? Porque isso vai contaminar. Primeiro, contamina você mesmo. E segundo, começa a contaminar as pessoas que estão em volta de você. Pessoa que está doente e não se cura, deixa a família doente também. Porque você começa a fazer, sabe o quê? Raiz de amargura. Você nunca está bem? Não é? Você nunca está bem? Nós morávamos lá em Brasópolis. Aí um dia eu percebi que a minha esposa não estava legal. A mulher, sabe quando aquela mulher começa a dar uns rabinhos de arraia assim, devagarzinho em você? Você já começa a perceber alguma coisa. Aí eu fui dar um de um bom marido. Marido amoroso. Sabe que tem marido amoroso que às vezes chega assim e fala, amor. E a esposa olha assim. Tipo, quem é você? Você morava aqui em casa? O cara está achando meio devedor. Aí para puxar a conversa com a mulher fala, amor. Nunca chamou de amor, não tem costume. A mulher fica meio assim. Essa hora? Aí ela estava na cozinha, eu percebi que ela estava meio assim. Aí eu falei assim, né? Não falei nada, estou falando agora. Pode ser que tenha alguma raiz de amargura, né? Eu sou um bom marido, penso marido exemplar. Aí cheguei e falei para ela, não sei se eu falei amor, o que eu falei. Ela também não lembra, glória a Deus. E agora que eu estou pensando, falei de manhã, agora estou pensando, e eu ainda corri um risco de vida, porque ela estava na pia cortando alguma coisa, com a faca na mão. Oh Deus, me livrou, obrigado Pai. Aí eu cheguei e falei assim, não sei se eu falei Ana, amor, será que eu falei? Eu chamo ela de tantas maneiras carinhosas, que eu até esqueço as maneiras carinhosas que eu chamo. Aí eu cheguei. Me perdi. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você está bem? O que eu fiz para você? O que te fiz? Aí ela, carinhosa pra caramba, pensa, mulher carinhosa, virou para mim carinhosamente, com um semblante carinhoso e disse, foi o que você não fez. A área, encurta a conversa, linha no pipa, sai fora. Até hoje eu não sei o que eu não fiz, também não quero saber. Já está enterrado, morreu. Não, né? A hora que ela falou isso, eu percebi, está azedo o negócio. Agora eu vou perguntar o que eu não fiz. Estou fora. Ó, linha no pipa.
Depois melhorou, sarou. Está melhor? Melhor, né? Também faz o quê? Mais de 15 anos, né? Não sei se vai sair bem desse culto, mas está bem. Entrou aqui bem. Sabe? Por quê? Porque às vezes a pessoa está assim. Era bem possível ali que tinha alguma coisa que Deus curou, glórias a Jesus. Mas às vezes a gente encontra pessoas assim. Aí sabe o que acontece? Você pergunta para a pessoa se a pessoa está bem, mas você pergunta para a pessoa se ela está bem, no sentido de você ajudar a pessoa. Aí a pessoa começa, você diz, meu Deus, por que eu fui perguntar? Sim, porque fulano, porque ciclano, porque fulano, você fica assim, Então, aí você fala então e a pessoa emenda. E você já está querendo encurtar a conversa e você está ficando pesado, você está ficando assim. E o pior é que você não pode nem falar amém, glória a Deus, você tem que falar tá. Então tá bom. Tchau. Aí você sai dali pesado, amargurado. Querido, pega hoje, aqui ó, no teu coração, a culpa não vai mudar nada. Vai te levar ao remorso. Pega e vai para o arrependimento. Arranca essa culpa do teu coração. Pega esse lixo que está do teu lado e diz, esse é um lixo, não quero mais a minha vida. É mágoas, são ressentimentos, é como se fosse um câncer dentro de você. Remove isso do teu coração e põe. Eu falei hoje pela manhã, tem pessoas que parece que estão carregando outras nas costas. Você está caminhando, mas parece que tem um monte de gente nas suas costas, falando no seu ouvido, interferindo na sua vida. Eu fico impressionante como que pessoas que estão distante da gente, mandam na gente. A pessoa te fez algo, está lá nos Estados Unidos, foi embora, já está 10 anos. Aí você está numa mesa conversando, aí você fala assim, lembra do pastor Odilon? Meu Deus do céu, Jesus amado, por que foi falar esse nome agora? Acabou meu apetite. Essa pessoa já foi embora, está lá, mas está mandando na tua vida. Ela está mandando em você. Ela determina as suas atitudes, ela determina as suas ações. Como eu tenho que tratar pessoas dessa maneira? Sabe, as pessoas estão lá, ela vive em função das outras. São elas que mandam nas suas atitudes, são elas que falam o que você deve fazer. Eu não vou fazer isso por causa disso, ou por causa daquilo. Está dominando você, e é sempre pelo lado negativo, nunca pelo lado positivo. Sempre para o lado negativo. Você precisa arrancar isso do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que você faz quando você está com o seu coração partido? O que você faz quando você está com a sua alma da maneira que eu estou descrevendo aqui? Davi sabia o que era viver e estar angustiado. Em determinado momento da vida, em que Davi se sentiu desta maneira, Davi tomou 3 atitudes. E estas são algumas coisas que nós precisamos tomar para ter a nossa alma restaurada. E eu só vou compartilhar isso para você domingo que vem.